Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida. Mais uma vez juntos aqui, através do nosso Oração e Palavra, nosso momento devocional do dia. Eu quero agradecer a você mais uma vez por estar comigo aqui em mais um momento desse, dedicando aqui ao meu lado esse momento de oração, esse momento devocional, de busca pela presença de Deus, de crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós já estamos chegando ao número 100 do nosso Oração e Palavra. E o nosso episódio de número 100 vai ser um episódio especial, com toda certeza. Hoje eu quero aqui estudar com você o texto que está em 1 Pedro, a partir do versículo 5. 1 Pedro, a partir do versículo 5. Diz assim: Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pedro está nos dando aqui uma série de conselhos importantes para a nossa vida com Deus. Ele chama a atenção dos jovens, dizendo que eles deveriam se sujeitar aos mais velhos, deveriam ter a humildade no coração e consideração assim com os mais velhos, com os mais experientes. E ele então reforça esse conselho quando ele diz que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros. E ele nos revela por que esse conselho é tão importante. E ele nos revela o seguinte: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Precisamos nos lembrar que a palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 18, nos adverte que o orgulho precede a queda. E aqui Pedro nos chama a termos uma vida de humildade. Por quê? Porque quando somos humildes, nós alcançamos a graça de Deus. Mas o contrário, quando há soberba no coração, então a Bíblia diz que Deus resiste. É como ele se colocasse contra, em posição de resistência, para guerrear contra eles. Essa é a ideia, essa é a palavra, esse é o sentido da palavra usada ali como resiste aos soberbos. É como se ele dissesse, ele se coloca contra os soberbos, ele faz força contra os soberbos, ele resiste, ele oferece resistência, mas aos humildes ele dá graça. E aí Pedro então chega à conclusão dizendo assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Ora, é um raciocínio lógico. Pedro está dizendo assim: ora, como Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes, então humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Esse é o recado que eu queria deixar aqui para nós hoje. O aviso o chamado é: humilhe-se diante da poderosa mão de Deus. Se humilhe diante de Deus, se arrependa diante de Deus, peça perdão a Deus pelos seus pecados. Nós precisamos nos apresentar a Deus com o coração humilde, com o coração quebrantado, como aquele pecador que Jesus relata, que chega diante de Deus para orar e dizer: Senhor, tem misericórdia, porque sou pecador, sou falho, tenho falhas. E a Bíblia diz que ele alcançou graça diante de Deus, que ele alcançou misericórdia diante de Deus. Eu quero te chamar hoje para que você, ouvindo o conselho de Pedro, se coloque em posição de humildade diante de Deus, para dizer para ele, para reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Muitas vezes nós confiamos na força do nosso trabalho, confiamos no nosso dinheiro, confiamos que temos saúde, colocamos a nossa confiança em coisas passageiras e efêmeras. Hoje eu quero chamar você, através desta palavra que Pedro traz para nós, nos chamando a termos uma posição de humildade, uma atitude de humildade e nos colocando diante de Deus em total dependência a Ele. Por exemplo, ainda em 1 Pedro 5, mas agora no verso 7,
Ele diz assim: lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Então, se apresente a Deus de forma humilde, de forma quebrantada, entendendo que precisamos dele, da graça de Deus, que não somos nada sem Deus. E fazendo isso, lance então sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele é um Deus que cuida de nós, cuida de mim, cuida de você. Mas nós precisamos entender que, como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Tire toda a vaidade do seu coração, revista-se de humildade, apresente-se diante dele com o coração humilde, com o coração quebrantado, tendo a certeza e a convicção de que é a graça de Deus que nos sustenta, que é a graça de Deus que nos faz acordar todo dia para mais um dia de vida na nossa caminhada. Que Deus assim abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos entender que a melhor posição para termos diante de Deus é uma posição de humildade, de se humilhar diante dele, para que ele, em tempo oportuno, nos exalte. Humilhe-se diante de Deus e ele nos exaltará. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Pai eterno, bendito Deus, bondoso Pai, nós glorificamos o Teu nome, Pai, nós bendizemos a Ti, nós queremos nesta hora Te adorar, declarar que Tu és o nosso Deus, declarar que Tu és o Senhor da nossa vida, Pai. Tu és maravilhoso, Pai, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, porque eu sei e eu reconheço que as Tuas mãos estão estendidas sobre a nossa vida, que o Senhor tem nos abençoado, que o Senhor tem suprido nossas necessidades, que o Senhor, ó Deus, é um Deus fiel, é um Deus amoroso, é um Deus benigno, Pai, e é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Obrigado, meu Deus, obrigado, eterno Pai. Senhor amado, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, queremos nos apresentar diante de Ti com um coração humilde, que reconhece erros, reconhece falhas, reconhece pecados, que se arrepende diante do Senhor, que se coloca em uma posição de humildade diante do Senhor, um coração humilde, que reconhece que não somos nada sem o Senhor e sem a Tua presença, meu Deus. Não somos nada sem a Tua presença na nossa vida. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria da nossa vida se não fosse a Tua graça, se não fosse a Tua bondade, se não fosse o Teu amor nos sustentando, nos guardando a nossa vida, protegendo a nossa casa, protegendo a nossa família. Deus eterno, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pela Tua bondade, muito obrigado pelo Teu amor. Eu entrego a nossa vida em Tuas mãos, ó Pai, e eu glorifico o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua graça, Senhor, que tem estado sobre a nossa vida. Obrigado, Pai. Deus eterno, colocamos as nossas necessidades diante de Ti. Tua palavra que nos diz: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Sim, Pai, o Senhor tem cuidado de nós, mas nós queremos apresentar hoje, Pai, aquilo que tem trazido aflição, preocupação, ansiedade aos nossos corações. Nós colocamos diante de Ti as nossas necessidades, nós colocamos diante de Ti o nosso dia. Deus, em nome de Jesus, abençoe esse dia, abençoe nossos afazeres, abençoe tudo que temos a fazer. Deus, nós Te apresentamos mais uma vez todas as nossas necessidades, ó Pai. Cuida de nós, cuida da nossa casa, cuida da nossa família, cuida dos nossos afazeres, dos nossos desafios. Deus, como precisamos de Ti, precisamos do Teu amor, precisamos do Teu cuidado, e por isso nos apresentamos diante de Ti nessa hora.
te pedindo, Pai eterno, que a tua bondade nos alcance, que o teu amor esteja sobre a nossa vida. Ah, Deus, nós precisamos do teu perdão, precisamos da tua graça, precisamos da tua bondade. Abençoe esse dia, Pai. Eu entrego esse dia em tuas mãos, que seja um dia de bênção, de paz e de alegria, que seja um dia de saúde, que seja um dia de prosperidade, que seja um dia de boas notícias, ó Pai. Assim eu oro por teus filhos e te peço, Pai, que ao longo desse dia, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão e a consolação do Santo e Doce Espírito de Deus estejam sobre a nossa vida, desde agora e para sempre. Que Deus abençoe sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. E olha, se inscreva aqui no canal se não for inscrito ainda, aperte o sininho das notificações, curta o vídeo e compartilhe com mais alguém para que outras pessoas também possam orar junto conosco. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você, que você tenha um dia de paz e de vitória, de muitas conquistas, não só você, mas também toda a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe, paz!